Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão e Eva poderiam pecar? Se Ele é um Deus de amor, por que permitir algo que traria consequências tão devastadoras? Essas perguntas ecoam até hoje em nossos corações. Não apenas como um dilema teológico, mas como uma reflexão sobre nossa própria vida. Por que enfrentamos escolhas difíceis? Por que somos constantemente colocados entre o certo e o errado, entre a confiança em Deus e o desejo de seguirmos nosso próprio caminho? Essa história vai muito além de um fruto proibido. Ela nos fala sobre liberdade, responsabilidade e o amor de um Deus que desde o princípio tinha um plano perfeito. Talvez a resposta para esse mistério revele mais sobre o caráter de Deus e seu propósito para a humanidade do que imaginamos. Agora, vamos mergulhar na história do Jardim do Éden, um lugar onde a criação vivia em perfeita harmonia, e descobrir como essa escolha primordial nos convida, até hoje, a confiar na sabedoria e no amor de Deus. No livro de Gênesis, o Jardim do Éden é descrito como o ápice da criação de Deus, um lugar onde céu e terra se encontravam em perfeita harmonia. Cada detalhe refletia o esplendor e o cuidado do Criador. No centro desse jardim paradisíaco, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores não eram meros adornos ou coincidências. Elas carregavam significados profundos e foram cuidadosamente posicionadas como símbolos centrais na relação entre Deus e a humanidade. A árvore da vida simbolizava a comunhão plena com Deus, a dependência contínua de sua provisão e a promessa de uma vida eterna. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal trazia consigo uma escolha, uma oportunidade para confiar em Deus acima do próprio entendimento. A presença dessas árvores nos ensina algo essencial. O Éden não era apenas um espaço físico, mas também o cenário de um propósito divino. Deus desejava que o homem desfrutasse de liberdade e plenitude em sua presença, mas essa liberdade não viria sem limites. Ao colocar a árvore do conhecimento, Deus estabeleceu uma condição: não comam do fruto dessa árvore, pois no dia em que comerem, certamente morrerão. Gênesis 2:17. Essa ordem nos lembra que junto com a liberdade vem a responsabilidade. A árvore do conhecimento não era um teste arbitrário, mas um convite a confiar no cuidado e na sabedoria de Deus. Assim como um pai guia seus filhos com orientações amorosas, Deus também colocou um limite para proteger Adão e Eva de algo que ainda não estavam preparados para suportar. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos desafia a refletir sobre o significado do livre-arbítrio e da confiança em Deus. Por que Deus permitiu que essa escolha estivesse ali? Porque o amor verdadeiro não existe sem liberdade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar, decidir e agir de maneira independente. Mas essa liberdade vem acompanhada de limites e consequências. Imagine um artista com uma tela em branco. Ele tem o poder de criar algo belo ou de destruí-la. Assim é o livre-arbítrio. Uma dádiva que permite escolhas, mas que também exige responsabilidade. Deus não queria robôs programados para obedecer, mas seres capazes de escolher amá-lo genuinamente. Porque sem escolha, não há amor verdadeiro, apenas obediência forçada. A árvore do conhecimento, então, representava essa liberdade de escolha. Não era o fruto em si que carregava o pecado, mas o ato de desobedecer e buscar independência de Deus. Adão e Eva, ao comerem do fruto, decidiram confiar em si mesmos, em vez de confiar no Criador. Esse é um dilema que ecoa até hoje em nossas vidas. Confiar na sabedoria de Deus ou seguir o que parece mais atraente aos nossos olhos? Quantas vezes nos deparamos com situações em que precisamos escolher entre o que é certo e o que parece mais sedutor, mas arriscado?
A história do Éden nos lembra que nem tudo o que parece bom aos nossos olhos é de fato para o nosso bem. A serpente tentou Eva com uma distorção sutil. Certamente não morrerás. Gênesis 3:4. A mesma mentira continua viva hoje, nos levando a questionar a bondade e os limites estabelecidos por Deus. Porém, há algo maior nessa narrativa. A árvore do conhecimento do bem e do mal revela que Deus não apenas concedeu liberdade, mas também deixou um convite claro: confiar nele. Ele sabia das consequências do pecado, mas também sabia que por meio dessa liberdade, o ser humano poderia crescer, amadurecer e, no momento certo, experimentar sua graça redentora. Mesmo diante da desobediência no Éden, o amor e a graça de Deus se revelaram de forma surpreendente. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a comunhão perfeita foi quebrada e a humanidade passou a carregar o peso do pecado, da vergonha e da separação de Deus. No entanto, essa não foi a palavra final. Gênesis 3:15 traz a primeira promessa de redenção, conhecida como o proto-evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Neste versículo, Deus anuncia que um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente, derrotando o mal de uma vez por todas. Essa promessa aponta diretamente para Jesus Cristo, o Salvador que venceria o pecado e a morte através da cruz. Aqui vemos que, mesmo sabendo que a humanidade falharia, Deus já tinha um plano perfeito. Ele não abandonou sua criação. Pelo contrário, ele começou a trilhar o caminho para restaurar aquilo que havia sido perdido. A cruz no Calvário, a árvore onde Jesus se entregou em obediência perfeita, se tornou o símbolo da redenção e da vida eterna, contrapondo a árvore do conhecimento que trouxe a queda. Essa verdade nos traz esperança. Deus transforma tragédias em oportunidades de redenção. O pecado de Adão e Eva não surpreendeu a Deus. Pelo contrário, Ele, em sua infinita sabedoria e amor, usou até mesmo a queda para manifestar sua graça. Romanos 5:20 nos lembra: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através de Jesus Cristo, temos a oportunidade de restaurar a comunhão com o Criador e viver dentro dos limites que nos conduzem à vida verdadeira. A história do Éden não é apenas sobre a queda, mas sobre um Deus que nunca desistiu de nós. Ele nos convida, ainda hoje, a confiar nele, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Suas orientações e limites são expressões de seu amor e cuidado, porque ele sabe o que é melhor para nós. Quais escolhas você tem feito hoje? Assim como no Éden, somos constantemente convidados a decidir entre confiar em Deus ou seguir nossos próprios caminhos. Talvez existam situações na sua vida onde as respostas de Deus parecem contrárias ao que você espera. Mas lembre-se, seus planos são sempre melhores, mesmo quando não entendemos. Essa história nos ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em viver dentro dos limites amorosos que Deus nos dá. Quando escolhemos confiar nele, experimentamos paz, propósito e vida abundante. E você? Quais árvores tem escolhido? Quais decisões você precisa entregar a Deus hoje? Pense sobre isso. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e deixe nos comentários como você tem buscado confiar mais em Deus nas suas escolhas diárias. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas que edificam a sua fé e aprofundam seu relacionamento com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.